dia, gente. Estamos mais em um Pod Híbrido da semana. E os entrevistados de hoje são vocês, doutor ginecologista Antônio Abel e a nossa enfermeira e obstetricista Mayra Medeiros. Então, assim, o que a gente vai abordar hoje vai ser o tema referente ao aborto, que é um tema bastante polêmico e bastante também delicado. Então, doutor, o que você tem a dizer sobre o aborto? Como você mesmo falou, o aborto, ele além de ser um tema bastante polêmico, ele é um tema bastante delicado, que ele acarreta diversos traumas para a vida da mulher que passa por esse ocorrido, né? O aborto, ele se caracteriza pela interrupção precoce de uma gestação. Isso é caracterizado realmente, segundo a OMS, aborto ou abortamento, quando essa interrupção ela acontece antes das 22 semanas, né? Por quê? Porque antes das 22 semanas, o feto ele não vai ser viável para viver fora do útero. Ele vai pesar em média 500 gramas, entendeu? Então, é um assunto muito delicado que a gente vai discorrer mais no decorrer. Ok, assim, quais são as principais causas que influenciam assim no aborto? As principais causas são diversas, né? Que são os famosos agentes teratógenos, alguns. Podem ser defeitos genéticos, né? Podem ser o uso abusivo de álcool, drogas. Também tem a questão de mulheres que muitas das vezes não sabem que estão grávidas e elas começam assim a viver uma vida normal sem cuidado, né? Alguns traumas, traumas físicos, danos à barriga, entendeu? Tudo isso pode levar a um aborto. Certo, doutor. E a enfermeira, quais são os tipos assim de aborto que a gente pode citar? Olá. Olha, como foi falado aqui, é um assunto delicado, né? E por ser um assunto delicado, bastante polêmico, a gente acha que geralmente são poucos os tipos de aborto, né? Ou de abortamento. Mas na verdade são vários, né? A gente tem um aborto habitual, que é aquele que a mulher ela já aborta com maior frequência. A gente tem um aborto infectado, que acontece em circunstância de infecção. Temos o aborto retirado, o aborto incompleto, o aborto completo. Porém, vamos enfatizar aqui realmente os mais polêmicos, né? Que é o que a turminha aqui quer saber, que é o aborto induzido, ilegal e o aborto espontâneo, tá? Certo. Então aqui a gente está recebendo diversas mensagens sobre esse assunto e a Jaqueline, ela pergunta sobre a associação dos tipos de métodos sobre o abortamento, sobre como ocorre a retirada, mas eu acredito que vai entrar agora na pergunta que ela faz, assim, como que ocorre a retirada do feto, como ocorre esse processo, desde a retirada até após recuperação, como que ocorre assim, mais objetivo bem claro? Tem que a ver todo um processo, né? E de início, a mulher ela tem que ser sedada e também tem anestesia, que pode ser local ou geral, né? Vai depender muito. E o médico pode associar o processo cirúrgico com medicamentoso. Então, a mulher pode, sim, antes do processo cirúrgico, tomar algum tipo de antibiótico, né? Para antecipar. Mas existem dois tipos de abortamento, os dois tipos de retiragem do abortamento, que é o abortamento medicamentoso, que é aquele a qual a mulher pode tomar via oral a pílula ou então pode ir inserida ali no colo do útero. E também temos o cirúrgico. O cirúrgico, a gente tem algumas técnicas cirúrgicas, que geralmente é recorrente à curetagem e a aspiração manual intrauterina. A curetagem, você pode me dar aqui, doutor? Claro. A curetagem ela é uma cânula fininha, que ela vai fazer todo o esvaziamento do conteúdo embrionário, né? Então, vai meter essa cânula aqui por via vaginal e aí ela vai raspar todo esse útero. Então, qual é a vantagem da curetagem? A curetagem ela tem uma vantagem que é toda a retiragem do conteúdo. Porém, por ela ser fininha, ela pode ocasionar lesões, pode ser lesões na bexiga e até mesmo em outros órgãos e até mesmo perfurar o próprio cavidade uterina, né? Então, ela pode
tem esses riscos, não significa que vai ocorrer, mas tem esses riscos. E outra que a gente tem é a aspiração manual intrauterina. Essa é a mais usada, né, atualmente, porque ela tem uma maior flexibilidade, tem mais vantagens. Quais são as suas vantagens? Esse aparelho, ele consiste numa seringa grande, que ele vai, não muito grande, ele vai entrar aqui e no seu meio tem uma glândula que vai fazer a sugação, né, como fala, vai aspirar todo o conteúdo. Então, por ela ser flexível, né, e a ponta dela não ser muito pontiaguda, ela não vai ter lesões, né, perfurações, vai ocasionar menos dor, a diminuição de dor à mulher. E também o seu tempo, né, ali pode até mesmo diminuir por se tratar de uma aspiração. Porém, ela tem uma desvantagem. A desvantagem, senhora Joesley, é que ela não pode retirar todo o conteúdo. Então, quando não tem essa tiragem de todo o conteúdo, ela pode associar com a curetagem também. E aí a gente já entra, né, após disso, nos cuidados após. Né? É recomendado que a mulher não tenha nenhuma penetração vaginal, ou seja, não pode manter relação sexual, nem no dedo, nem nada, não pode fazer, tá? E ela deve ficar em repouso durante algumas semanas, sem sangramento também, que é normal. Esse sangramento vem acompanhado de muita cólica, é normal, porém a mulher ela tem que ser observada caso esse sangramento for muito intenso. Se for muito intenso, pode ser indício de hemorragia, e aí ela deve voltar ali ao hospital. Então, gente, como a gente está falando aqui sobre o aborto, e assim, doutor, de acordo com o Código Penal de 1940, ele tem algumas restrições para quem pode ser viável ao aborto, quem pode optar por esse ato. Então, fale um pouco mais sobre o aborto espontâneo. O aborto espontâneo, eu acho assim, o tipo de aborto mais delicado, porque imagina só, um casal descobriu que está grávido, né? E aí tem todo aquele planejamento, toda aquela felicidade, aquela ansiedade da espera de um novo membro da família. Só que quando do nada a mulher, infelizmente, ela passa por um aborto, né? O aborto espontâneo, ele é aquele que vai deixar uma mágoa, um trauma bem grande, né? Nessa família, principalmente na mulher. Ele ocorre de forma natural. O aborto espontâneo ocorre de forma natural. Geralmente, né, é causado por defeitos genéticos, às vezes também por queda nos níveis de progesterona, né? Porque a progesterona, ela é um hormônio que ajuda a manter a gravidez até a 20ª semana. Ela ajuda a manter a gravidez até a 20ª semana, né? Então, se tiver uma queda nesse nível de progesterona, vai ocasionar, sim, um aborto espontâneo. Às vezes também, como eu citei no começo da entrevista, né, pode ser também pelo uso abusivo de drogas, de álcool, mas uma coisa é certa, a maioria das mulheres que passam por um aborto espontâneo, elas nunca sabem qual foi o real motivo daquilo acontecer. Ou seja, são muitos fatoriais. São muitos fatores. Né? Isso. Entendi, doutor. Assim, a gente sabe que quando também ocorre esse tipo de aborto espontâneo, é que provavelmente a criança estava viável, né, a viver no meio externo, e de certa forma se traria alguns danos à saúde da mulher. Então, assim, de acordo com o Código Penal, como já citado, o aborto, ele é lícito para aquelas pessoas, uma vez que a gravidez, ela traz a ameaça à saúde da mulher, certo? E quando a pessoa é vítima de um estupro, ou então quando o indivíduo, o feto, ele é anencéfalo, né? Então, doutor, como o senhor falou, né, bem mencionou aí pra gente, geralmente o aborto espontâneo, ele é causado, muitas das vezes a mulher nem sabe, a mãezinha não sabe que está grávida, então, assim, a saúde mental dela fica muito fragilizada, muito vulnerável. Assim, eu, enquanto assistente social, já tenho presenciado diversas cenas, diversos casos, já chegou até mim, com relação a esse tipo de aborto. Então, assim, em razão disso, em razão do aborto espontâneo, o que pode acarretar, certo? Frustrações, sofrimento mental, sofrimento emocional, que vão desencadear diversos fatores físicos e psicológicos, não é verdade?
Então, assim, nesse sentido, na vida da mulher que espera ansiosamente por aquele filho, então, doutor, como o senhor bem mencionou, o aborto espontâneo ele pode muitas vezes ser causado por aquela mãezinha que não sabe que está gestante, né, que não está grávida. Então, assim, em razão disso, o que pode acarretar? Várias frustrações, sofrimento emocional, que vão desencadear fatores psicológicos, fatores físicos, que assim, o que acontece? É aquela mãe que está esperando ali ansiosamente pela chegada do seu filho, aquelas que já sabem, né, da gravidez, da existência da gravidez, assim, elas vão acabar sendo muito frustradas, ou seja, algumas modificações serão feitas assim no seu organismo, e assim o corpo ele entra assim, em um colapso, digamos assim, porque eu, enquanto assistente social, eu tenho presenciado diversos casos já de pessoas assim que acabam até em depressão, justamente por essa frustração, por estar ansioso, por querer, por esperar aquela chegada daquele bebê tão planejado, né, uma vez que aquela pessoa tem se planejado. Então, assim, eu acredito que a equipe de saúde ela tem que refletir muito em cima disso, levando em consideração o código de ética, assim, não infringindo, porque tem um determinado estudo que foi realizado, ele identificou que estava tendo ali muito atendimento, muito clínico, sabe? Muito clínico, era muito medicamento, isso, aquilo, outro, e estavam deixando um pouquinho de lado a assistência da assistência psicológica, ali, aquele acolhimento, porque nesse momento o acolhimento é essencial na vida da gestante, né, que acabou de perder o seu bebê. Então, assim, a gente deve ter assim, uma assistência mais humanizada, digamos assim, e quando esse processo de abortamento ele vem sendo vivenciado, ele desencadeia na mulher diversos fatores. É como sentimento de dor, angústia e frustração. Então, assim, eles são um dos fatores assim que necessitam do acolhimento do profissional e uma orientação que vise na qualidade dessa assistência, certo? Assim, em consequência, a gente já presenciei também muitos prejuízos emocionais, psicológicos e principalmente assim nos casais, né? Alguns têm desentendimento, acham que é culpa da mulher, ela se sente muito culpada, mas uma vez que também ela não sabia da gravidez, então assim, são vários fatores que vão desencadear esse sentimento de culpa. Então assim, ela deve viver esse processo de luto, ela deve se entregar a esse processo com a ajuda profissional do psicológico, certo? Do psicólogo. Então assim, influencia muito na saúde mental da mulher. Então assim, para isso, a gente deve tratar essas consequências desse ato que eventualmente tenha acontecido, e o apoio emocional ele se torna essencial, não é verdade, nesse processo, e sem infringir o código de ética, como bem mencionado, e estudo feito pela pesquisadora de saúde, se eu não me falha a memória, deixa eu lembrar aqui o nome dela, é a Kátia Menezes. Ela fez uma entrevista com 120 mulheres que buscaram atendimento psicológico pós o abortamento, certo? E dentre elas, 68 apresentaram depressão. 68 apresentaram sentimentos de depressão, sinais, e 119 detectaram que se expressaram que tiveram muito problema com a autoestima, sabe? Essa questão toda. Então, assim, é importante mencionar que esse sentimento de culpa é normal, é comum a pessoa se sentir dessa forma, mas a gente deve entender, por outro lado, que há superação. Há superação e é uma causa natural que envolve toda essa questão. Então, diante disso, doutor, eu gostaria de saber se, após quanto tempo uma pessoa pode engravidar novamente? Ela tem possibilidade de ter uma nova gestação? Pode ir a palavra. Pode falar. Ela pode sim engravidar. Na verdade, ela pode engravidar semanas depois do abortamento, né? Pode correr sim esse risco, porque é um risco engravidar após o abortamento. Porém, é indicado que a mulher ela engravide depois de algumas semanas, né? Normalmente de 3 a 5 ciclos menstruais, tá? É o mais correto para que ela possa engravidar. Então, assim, enfermeira e doutor, a palavra está aberta entre vocês, o sangramento, assim, nem todo sangramento é sinal de aborto. Qualquer mulher que está sangrando ali uma vez que ela já tem a ciência da gravidez, significa que a pessoa está abortando?
Primeiramente, nem todo sangramento durante a gestação é considerado aborto. Muitas vezes o sangramento ele é como se fosse uma confirmação da sua gestação. O que acontece, né? Tem um blastocisto, que é o futuro bebezinho, a partir do momento em que ele começa a se implantar no tecido endometrial do útero da mãe, né? Ele tem uma camada de células conhecida como cistocitropoblasto, que ela vai começar a invaginar, né, o tecido endometrial do útero da mulher, né, e ele vai alcançar diversas ilhotas de sangue, né, na intenção de implantar o blastocisto, né, o futuro bebezinho, no útero da mulher. E nisso, né, no processo dessa implantação, muitas vezes, para alcançar essas ilhotas de sangue, elas podem sair, entendeu? Às vezes confundindo a mulher como se fosse uma menstruação, dando a ela entender que, não estou grávida. Ou então, às vezes, dando aquele medo, aquela apreensão de que supostamente possa ser um aborto. Esse processo de implantação, né, da invaginação do cistocitropoblasto, conhecido como nidação, ele causa esse sangramento que muitas vezes é confundido ou pela mulher achando que ela não está grávida, ou talvez ela sentindo que esteja abortando. Mas também claro que se a mulher, durante a gestação dela, sangrar, com certeza, sem sombra de dúvidas, ela deve procurar o pronto-socorro, né? Só que, pelo fato, ela já não pode ir com aquele desespero, senão isso pode problematizar a questão, né? Ela tem que ir com calma, procurar, porque às vezes nem sempre é um índice de aborto, às vezes é uma confirmação da gestação pelo processo de nidação. Ok. Então a gente tem falado até o momento sobre a gravidez, o aborto espontâneo e tal, todos esses fatores, quais as principais causas. E assim, enfermeira, eu gostaria de saber sobre a gravidez ectópica, se ela pode ser assim um fator de risco, se ela pode resultar, para a gente finalizar essa primeira parte. Primeiramente, a gravidez ectópica, ela é caracterizada como uma gravidez que ocorre fora da onde que o bebê é para ser implantado e ser desenvolvido, que é fora da cavidade uterina. E o que acontece? A gente costuma falar, né, que a gravidez ectópica, ela é aquela mais comum que a gente conhece, que acontece nas tubas uterinas. Na verdade, a gente tem várias outras, né? A gente tem o que acontece, o mais comum na tuba uterina, a gente também tem um abdominal, a gente tem um cervical, o ovariano, que é aqueles que acontecem nos ovários. É muito raro desse acontecer, mas acontece. E temos várias outras, né? Então, assim, tem um grande risco de vida para a mãe e para o feto, né? Normalmente é uma gravidez que não segue adiante, porque se você parar para pensar, o bebê está implantado no lugar que ele não vai se desenvolver, porque não é a cavidade uterina, né, que é onde o bebê... Não tem aquela elasticidade toda que vai acompanhar o crescimento dele. Onde vai ter a nutrição do embrião. Então, isso causa uma grande risco de vida, tanto para o feto, o embrião, quanto para a mãe, né? Então, o que acontece? Nessa gestação, né, em que a mulher normalmente ela não sabe, ela pode saber após o exame, após o ultrassom, que pode ser conhecida a causa, mas quando ela não sabe, ela pode fazer o exame, testar positivo normalmente, e aí ela vai seguir adiante nessa gravidez, né? Ela vai apresentar alguns sintomas, e vai ser um sintoma normal de gravidez, porém com dores intensivas, né? E aí, o que acontece? A mulher, após ela descobrir que essa gravidez é de risco, ela pode tomar um medicamento que faça a involução do embrião, e assim o embrião possa parar de se evoluir e haver a retiragem, ou se o embrião parar de se desenvolver, porque ele tem um limite de desenvolvimento, uma vez que o doutor já citou aqui que a tuba uterina ou outros locais não são local próprio, ou seja, não tem elasticidade, então ele vai ter um certo desenvolvimento. Então, quando a mulher ela descobre, ela já tem que ir imediatamente para o centro cirúrgico, tá? Ela não pode passar, porque pode haver obstrução, pode haver um rompimento e ela pode morrer até mesmo com hemorragia. Então tem que fazer essa retiragem já do embrião, do feto. Ok, assim, até o momento a gente falou bastante, né, sobre o aborto espontâneo. E, doutor, eu gostaria de saber assim, sobre o aborto induzido, aquele considerado ilícito, aquele fora da lei. Entre mais em detalhes sobre esse assunto. O aborto induzido ou provocado, né, como muitas pessoas dizem, ele é o aborto voluntário, o aborto causado intencionalmente, entendeu? Então,
essa questão, a pessoa ela tá lá grávida, ela sente vontade de abortar. Porém, ele é ilícito porque é caracterizado crime contra a vida, né? Porém, tem alguns abortos, como você mesmo mencionou, que são os amparados por leis, os abortos legais, que já vão entrar no caso de causar risco de vida para a mãezinha, como bem mencionado pela enfermeira Edmaira, né? Que é a questão da gravidez ectópica, lá na tuba uterina, né? Vai ter que retirar aquele feto porque se ele se desenvolver ali, ele vai trazer um risco de vida para a mãe, entendeu? Então, dessa forma, é amparado por lei, né? Quando também essa gravidez, ela for decorrente de estupro, né? Que a gente vê bastante casos por aí, né? Ela também é amparada por lei, a retirada desse feto de forma opcional pela mãe ou não. E o aborto espontâneo, certo? Não, isso é o aborto provocado ou induzido, que é voluntário, entendeu? Certo, mas a questão de ser amparado por lei é somente sobre quando ele está apresenta uma ameaça à saúde para a mãe, certo? Casos de estupro e quando o feto é anencefalo. Sim, certo? Esses são os 3 fatores que amparam o aborto por lei, né? Como bem mencionado, trazer risco de vida para a mãe. Certo. Questão também de uma gravidez decorrente de um estupro e também se o bebê for anencefalo, que ele já vai, de certa forma, já vai estar incompatível com a vida, já não vai ser viável para viver uma vida fora do útero, entendeu? Então, esse aborto induzido, provocado é isso. E, como eu bem mencionei, né, se for provocado sem ser amparado por lei, se ele for feito sem ser amparado por lei, ele é caracterizado crime de vida, segundo o Código Penal. Então, gente, vamos dar continuidade ao assunto, né, sobre o aborto clandestino, que é aquele que vai contra o Código Penal, né, de 1940, que permite apenas só o aborto quando ele apresenta ameaça à saúde da mãe, em caso de estupro e quando o feto é anencefalo. Então, assim, é uma problemática, assim, em questão de saúde pública que deve ser bastante debatido ainda. E, então, assim, aquelas pessoas que optam por esse ato do aborto clandestino são geralmente aquelas pessoas que são marginalizadas, certo? Que não têm condições, uma classe social, se encontram numa desigualdade social muito baixa, aquelas pessoas que se consideram pobres. Então, assim, envolve uma questão muito problemática. Então, apresenta uma série de consequências, tais como a saúde da mulher. Porque, assim, pelo que já foi debatido, a pessoa que está vivenciando o aborto amparado por lei, ela tem toda a assistência médica, né, alguma assistência psicológica. Então, assim, em caso de hemorragia, elas recebem uma assistência que podem coibir, né, esse choque, essa questão toda, diferentemente do aborto clandestino, porque lá eles não recebem essa assistência. Então, assim, é uma incidência muito alta da mulher vir a óbito, né, uma vez que ela não tem essa assistência. Então, por esse motivo é caracterizado um crime para a vida. Então, assim, várias infecções podem ocorrer, perfuração, perda na capacidade reprodutiva e principalmente a esterectomia, que é a retirada do útero, uma vez que ela consegue, né, se sobrepor sobre essa situação. Então, assim, como já mencionado, ocorre o sangramento interno, né, intenso, na verdade, muita hemorragia, e essas pessoas que procuram esse ato clandestino, geralmente é aquelas pessoas que não têm condições de vida, né, condições de ali e tal, passaram por alguma situação psicológica, assim, bem, como que eu posso dizer, bem frustrada, uma falta de relacionamento conjugal, o parceiro não aceitou, então envolve toda essa questão. É um aglomerado de fatores, né, que já é uma questão bastante extensa. É importante citar também, doutora Joésia, que o aborto clandestino, né, quando ele é feito clandestinamente, ele ocasiona muito risco de vida, porque normalmente a mulher lá, que as pessoas que procuram a fazer esse abortamento, muitas vezes elas não têm condição de seguir num abortamento, então por isso que elas procuram essas clínicas, né, então esse é um dos fatores, né. E aí, muitas vezes, o custo, né, para a retiragem assim, não é acessível, não é tão acessível, muitas vezes ela paga até um valor não tão alto e aí acaba pagando para um profissional que às vezes podem até mesmo
não fazer um bom trabalho. Então já aconteceu muitos, né, dos profissionais, a gente sabe, de ocasionar a morte da paciente, né, por ser clandestino. Então tem que ser repensado, né, é um assunto muito polêmico, porém tem que ser debatido assim, repensado. Ok, assim como já foi falado, essas questões todas, pessoas que não têm apoio da família, envolve toda essa questão para a prática desse ato, certo? Mas a gente deve levar em consideração que há uma superação sobre isso, apesar desse ato ser voluntário, certo? Mas assim, nada que um auto-perdão, reconhecer que você se encontrava numa fase vulnerável, ali, não que a gente esteja instigando o abortamento involuntário, mas há sempre uma alternativa melhor. Então, para esse ato, a gente deve pensar, procurar pessoas capacitadas, né, independente de qualquer coisa, e é sobre isso. Então, a gente agradece a presença de vocês, muito obrigada. Aqui, a gente ficamos com o Pod Embrio. Agradeço imensamente a presença de vocês. E é isso, até o nosso próximo encontro, gente. Tchau!